Olá a todos que nos assistem, mais um programa Consciência e Transformação, toda sexta-feira, agora num novo horário. Então, nós que tínhamos um programa começando às 11 horas até o meio-dia, nós agora estamos fazendo o programa, realizando o programa de meio-dia a 1h. Isso em função de vários pedidos de pessoas que queriam aproveitar um horário livre de almoço e que queriam assistir e participar do nosso programa, enviando a sua pergunta, enviando a sua dúvida. Então nós fizemos esse ajuste na grade da programação, no nosso horário, aqui da TV Nova Luz. Então é uma alegria muito grande estar novamente com vocês aqui nessa sexta-feira e, como vocês sabem, um programa ao vivo. Eu quero dar as boas-vindas e o meu especial bom dia, agora boa tarde, né? Para todos também que estão começando a nos conectar pela Rede Amigo Espírita. A Rede Amigo Espírita é uma rede que abrange o Brasil todo e vários lugares no mundo e que leva programações da TV Nova Luz e de diversos outros canais que tem um conteúdo espiritual, que fala da doutrina espírita, enfim, que tenham esse caráter como é o objetivo do nosso programa. Falar da dimensão espiritual, falar do comportamento, da psicologia, das questões de vida passada, enfim, de todos os processos de adoecimento, da psicopatologia que envolve essa nova visão de homem, uma visão de homem que inclui decisivamente a dimensão espiritual e a reencarnação no seu entendimento e nas abordagens terapêuticas que vêm desse tipo de abordagem. Então, a todos que estão na nossa, agora conectando, aumentando, né, o pessoal costuma chamar da família Consciência e Transformação. Essa família hoje, então, foi significativamente aumentada e a partir de agora, então, com certeza ampliando os acessos e os contatos da Rede Amigo Espírita. Então, é uma alegria muito grande estar também com vocês nesse programa que, então, é um programa ao vivo. Então, vocês que estão começando a nos assistir, é um programa ao vivo, onde, então, eu sempre trago um tema de provocação desse campo da psicologia, da espiritualidade, das psicopatologias, e, como um programa ao vivo, a nossa proposta é responder a sua pergunta. Então, em cima desse tema, você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta, que nós vamos estar respondendo a todos vocês, procurando, então, trazer a nossa reflexão e as nossas observações ao longo de 30 anos de experiência clínica, atendendo pessoas na clínica psicológica, utilizando a terapia regressiva, a terapia de vida passada, quer dizer, considerando essa dimensão espiritual, vida passada, como nós temos entendido esses principais aspectos e dilemas, muitas vezes, do comportamento, do adoecimento, do sofrimento, enfim. Então, como você vê, você que está aí conectado conosco, né, agora em vários pontos, e aumentando então essa família Consciência e Transformação, você pode então usar o pessoal que estiver no canal do YouTube, acessar o chat do canal do YouTube, enviar sua pergunta, sua questão, que eu estou aqui acessando em tempo real e nós vamos respondendo a todas as perguntas que vocês vão estar enviando. E por favor, você que está participando agora pela primeira vez, mande também seu nome, de onde você está falando, porque a gente vai também identificando aonde a gente vai alcançando com a nossa programação do Consciência e Transformação. E também para aqueles que já estão acostumados no TV Nova Luz e agora da Rede Amigo Espírita, os programas são ao vivo, mas eles ficam gravados. Então depois você pode acessar o canal da TV Nova Luz do YouTube ou então o canal do YouTube Milton Menezes e você vai ver então todos os programas gravados que nós fizemos, inclusive os anteriores, onde você tem então diversos, já são quase 9 meses de programação, então nós temos diversos temas que você pode acessar, ouvir novamente, mandar o link para as pessoas conhecidas, enfim. Volto a dizer, uma alegria muito grande estar aumentando essa família Consciência e Transformação a partir desse primeiro programa nosso de outubro. Bom, então, dentro dessa proposta do nosso programa ao vivo, eu coloquei como um tema de provocação hoje a questão das manias. As manias que todos nós, normalmente, muitas pessoas têm, e que algumas pessoas julgam ou até ficam em dúvida se elas têm uma mania ou se elas têm algum tipo de transtorno mais grave, se tem algum tipo de toque, que normalmente nós chamamos tecnicamente de toque. Toque é a inicial da sigla transtorno obsessivo compulsivo, toque.
né? Então a gente tem, às vezes, muitos exemplos nos cinemas, ou, enfim, às vezes nas novelas, de pessoas, então, que acabam desenvolvendo rituais, manias, alguns tipos de repetições, de uma forma tão sistemática, que, nesses casos, acaba se estruturando como uma patologia, né? Uma psicopatologia, um transtorno psicológico mais grave. Mas, em outros casos, muitos de nós têm manias também, alguns hábitos, alguns comportamentos, algumas reações que nós repetimos sistematicamente, e muitas vezes a gente não sabe exatamente porquê. Algumas vezes as pessoas chegam a ridicularizar as pessoas que têm esse tipo de comportamento. A nossa proposta aqui é poder entender um pouco mais sobre esse processo e identificar se você tem a sua mania, e a gente poder comentar aqui sobre o que costuma causar, o que costuma estruturar esse tipo de problema, e muitas vezes, problemas esses que muitas vezes têm a sua origem em algum tipo de conteúdo de vida passada que ainda permanece no psiquismo, trazendo aquele tipo de reação, aquele tipo de padrão de comportamento. Então, eu já estou vendo aqui, nós temos várias participações hoje. Vamos começar então a responder, primeiro dando um grande bom dia a todos que estão aqui conosco. Sandra Lima, Marta Holanda, Vânia Aragão, bom dia a todos, boa tarde agora, né? Boa tarde a todos. Ederson também, boa tarde a todos, né? O Ederson também. Márcia Gonçalves, Helena Padilha, né? Helena Padilha de Menezes, né? Só que o seu parece que é SES, né? O meu é ZS, né? Então, boa tarde a todos. Liliane Santos, boa tarde, Liliane. A Liliane coloca, então, já uma primeira pergunta. Milton, tenho uma mania de assistir o teu programa e todos da TV Nova Luz. Abraços aqui de Porto Alegre, cuidando da mãezinha do hospital. Muita paz para você, Liliane. Espero que tudo corra bem com a sua mãe. E essa é uma boa mania, né? Ou seja, a mania de nós termos algumas preferências, né? O que são coisas diferentes, né? Ou seja, isso são coisas que muitas vezes as pessoas me perguntam. Bom, eu tenho uma preferência sobre um tipo de programa, um tipo de hobby. Então, isso é considerado uma mania? Não. A mania, normalmente, ela está relacionada a um comportamento que nós repetimos e que ele tem um tipo de utilidade que normalmente não está necessariamente relacionada ao que a gente faz. Então, por exemplo, a mania de, por exemplo, organizar as coisas na mesa. Né? Ou seja, tem pessoas que, quando chegam em algum lugar, elas têm uma mania de organizar as coisas, às vezes simetricamente. Isso a gente chama, dentro do transtorno obsessivo, isso tem a ver com um tipo de traço obsessivo. Obsessivo aqui, no sentido psicológico do termo, não no sentido obsessivo em que a doutrina espírita trata os processos de influência espiritual. Obsessivo aqui é de uma ideia fixa, ou seja, alguma coisa que insiste por exemplo, na necessidade de fazer ou realizar alguma coisa, ou numa fixação de que tenha que ser de uma determinada forma. Então, quando a gente tem esse tipo de mania, nós chamamos que é uma mania de verificação, né? de simetria. Então, ou seja, eu tenho aquela de simetria de ver as coisas alinhadas, normalmente no ângulo certo. Para vocês terem uma ideia, eu tive uma cliente há alguns anos atrás e que ela passava por algumas situações muito interessantes por conta dessa mania de simetria, ou seja, ela tinha uma mania dessa harmonia das posições. Ela não tinha um transtorno obsessivo compulsivo, depois eu vou poder explicar a diferença melhor, mas ela tinha essa mania de simetria. Então, a mesa de trabalho dela era super organizada nesse sentido, e ela fazia isso na sua casa. Só que imaginem, né? Todas as pessoas que gravitam em torno, que convivem com pessoas que têm uma mania como essa, costumam sofrer muito. Porque se não tiverem o mesmo tipo de mania, passa a ser insuportável, porque a pessoa que tem a mania quer que então tudo organizado, tudo simetricamente colocado, tudo ajeitado no ângulo certo, e isso vira então um grande desgaste. Mas essa cliente, ela estava então num dia num restaurante, foi ao restaurante com a família, mas estava numa lista de espera, o restaurante estava cheio, estavam aguardando na recepção, eles estavam então sentados, enfim, ela em pé, muito inquieta, e aí ela começa a observar que tinham alguns quadros na parede do restaurante que estavam tortos.
E ela falou assim, mas estranho, os quadros todos estão tortos. E aí, então, ela foi na parede do restaurante e começou a ajeitar os quadros. E os quadros não ficavam. E ela achou estranho, tentando ajeitar. Aí veio o gerente, ou o maître, correndo e falou assim, senhora, por favor, não mexa nos quadros. Eles são feitos para ficarem exatamente tortos. E ela falou assim, mas eu não consigo aguentar, isso aqui fica muito estranho. Vejam, tamanha era a necessidade dela dessa simetria que ela chegava a fazer intervenções desse tipo. Agora, Liliane, essa mania de assistir o Consciência e Transformação, ela não é patológica e ela costuma trazer algumas reflexões interessantes. Então, espero realmente que a sua mãe passe bem. Eliane de Souza, boa tarde. Vânia, a Vânia traz aqui uma pergunta para nós. Milton, sobre mania de perseguição, aquelas pessoas que sofreram bullying ou calúnias e se sentem desconfortadas nos lugares e sempre acham que estão sendo alvo de comentários. Seria uma mania? Não é uma mania, né? A gente fala de mania de perseguição porque muitas vezes a pessoa tem um traço persecutório, que nós chamamos, ou seja, ela tem uma impressão de estar sendo perseguida, e como ela sistematicamente fala dessa sensação de estar sendo percebida, a gente normalmente, vulgarmente falando, a gente costuma falar assim, nossa, mas essa pessoa tem uma mania de perseguição. Quando a gente fala mania de perseguição, a gente está falando desse traço obsessivo, ou seja, que ela constantemente está com a impressão, ela faz uma leitura do ambiente, das situações, de que há algum tipo de perseguição em relação a ela. Então, as manias normalmente mais simples, elas não têm esse caráter, né? Porque a perseguição, esse traço de persecutório, em alguns casos é tratado na psiquiatria como um delírio persecutório, né? E aí a psiquiatria às vezes trata como delírio, porque é alguma coisa, delírio é no sentido da pessoa criar uma realidade, acrescentar um elemento à realidade que de fato não existe. E persecutório porque esse delírio, essa realidade que está ampliada, ela tem esse componente de perseguição. E muitas pessoas sofrem desse tipo de transtorno, Vânia. Então, pessoas que de alguma forma, e quando você fala, normalmente, passando por algum tipo de traição, ou de bullying, né? Ou calúnia, quer dizer, foram caluniadas, foram alvos de algum tipo de fofoca, de ridicularização, por exemplo, pública. Então, muito comum nesses casos de bullying hoje, né, muito mais facilmente identificados, né, porque o bullying sempre existiu, mas agora ele tem uma característica de sistematização, de observação, de tratamento e até de legislação, né? A partir do momento em que a pessoa passa por um evento onde ela tem essa sensação, depois de sofrer as consequências de alguma coisa que já estava acontecendo e ela não tinha percebido. Então imaginem, está havendo uma fofoca ou estão caluniando o meu nome nas redes sociais. E eu estou vendo meu Facebook, não estou atento a isso. De repente alguém fala assim, você viu o que falaram de você? Não, o que foi? Nossa, falaram isso, veja o que o pessoal postou, veja isso aqui, olha a foto. E aí então eu começo a perceber que, enquanto eu estava ali, de uma forma distraída, consultando ali o meu Facebook, alguém estava postando uma mentira, alguma coisa, uma injúria, e isso, de alguma forma, acabou se alastrando, causando um tipo de consequência, um tipo de arranhão para a minha imagem, para o meu trabalho, para a minha reputação, ou enfim, alguma coisa assim. Então, essa constatação de que havia alguma coisa em curso que estavam fazendo e que eu não me dava conta, e depois eu percebo, pode disparar, não necessariamente, mas pode disparar uma impressão no meu psiquismo de que sempre tem alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa velada, e que de alguma forma pode depois me trazer uma consequência. Né? Então, é comum depois de um episódio mais traumático ou significativo como esse, a pessoa desenvolver esse tipo de impressão. A gente chama de mania, porque a pessoa fica com esse pensamento obsessivo. Obsessivo quer dizer o quê? Uma ideia fixa. Obsessão na psicologia é diferente da obsessão espírita, né? Obsessão como sendo uma influência espiritual externa. Obsessão na psicologia tem a ver com uma ideia fixa, né? Um tipo de fixação num padrão mental, numa reação. A gente chama isso de obsessão, ou seja, a pessoa fica fixada naquele padrão. Então a pessoa fica com esse pensamento recorrente ali de que alguma coisa vai voltar a acontecer. Às vezes isso dura um tempo e depois entra numa normalidade,
algumas vezes a pessoa vai permanecer ao longo do tempo com esse tipo de sofrimento. E é um motivo de sofrimento significativo. Nesses casos é preciso fazer um tratamento, porque é preciso desmontar essa lógica que no psiquismo ficou associada a alguma coisa que eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas que pode vir a me prejudicar ou a me causar algum dano. Então, isso tem que ser tratado, isso é tratável. Agora, Vânia, algumas vezes, isso eu tenho visto na minha prática profissional, as pessoas desenvolvem e começam a desenvolver, a partir de um determinado momento da vida, essa sensação de estarem sendo perseguidos, ou de que tem esse delírio persecutório, e não tem um motivo aparente que pudesse justificar aquilo. Isso, às vezes, causando para a pessoa um desconforto a mais, né? Tem um acréscimo de desconforto, porque ela sabe que aquilo, de repente, pode estar sendo exagerado, mas ela tem aquela impressão permanente de que alguma coisa, que ela está sendo perseguida, que estão falando mal dela, ou que estão preparando alguma coisa contra ela, no trabalho, em casa, no clube, enfim. Então, muitas vezes eu tenho visto que essa sensação, essa mania de perseguição, ela está associada a duas coisas. Ou a pessoa está acessando algum tipo de experiência de vida passada, quer dizer, ela está trazendo à consciência algum tipo de experiência do passado dela, de uma vida passada, que estando inconsciente ela não consegue ter noção no seu ego do que é, onde de fato ela teve esse tipo de desfecho. Onde ela sofreu algum tipo de calúnia, uma traição, uma emboscada, alguma coisa que nesse sentido, tendo esse conteúdo, ela acessa a emoção do que ela pode ter sofrido, porque aquilo não foi totalmente digerido, não foi totalmente resolvido, e ela então passa a sentir no campo da consciência da vida atual, aquela lembrança, aquela reminiscência daquela perseguição. E aí então ela fica com essa sensação de perseguição. Só que, algumas outras vezes, essa percepção, essa sensação, essa mania de perseguição, ela se dá por conta de um processo de mediunidade desse indivíduo. Então, se eu, por exemplo, começo a desenvolver ou ampliar uma capacidade mediúnica de perceber os espíritos e começo, sem às vezes uma orientação, uma educação apropriada, começo a ampliar essa percepção e percebo, por exemplo, espíritos, influências que estão de fato tentando ou têm uma ligação negativa comigo, que procuram de alguma forma me causar algum tipo de embaraço, a minha sensação é que eu estou sendo perseguido. Mas, conscientemente, eu não sei o que é. Muitas vezes essa pessoa nem sabe que é médium, ou que tem uma paranormalidade, que é sensitiva, mas ela percebe e ela, então, relata essa sensação desconfortável de estar sendo perseguida. Muitas vezes, isso vai trazendo um tal nível de transtorno, de transtorno de ansiedade, que pode gerar, inclusive, um problema mais grave. Então, a diferença, principalmente nesse caso, tem a ver com esse contexto do delírio persecutório, em que a gente fala de uma mania de perseguição, porque a pessoa sempre cisma que está sendo perseguida. Ok, Vânia? Aí ela continua, não tinha visto aqui, né, Vânia? É isso, que seria uma mania causada pelo que ocorreu, no caso do bullying, sim, né? Ou seja, aquela sensação de uma reação contrária ou negativa, fazendo com que então a gente ache que sempre depois disso a gente está sujeito a uma nova ocorrência, um novo episódio de sofrimento. Isso é uma escravidão. As pessoas passam a sofrer muito por conta dessa sensação que acompanha permanentemente. Ok? Boa tarde, Denise. Ederson, que meu computador aqui acaba de ir lá para baixo. Boa tarde, Helena Padilha, Vânia, Roseline. Vânia, e sobre o toque de limpeza, aquelas pessoas que limpam em excesso, como diminuir toque e manias? Essa é uma boa pergunta, né, Vânia? E é uma pergunta que certamente a gente teria aqui, né, muito material para falar, porque na minha experiência, na minha avaliação, o transtorno obsessivo compulsivo, esse que nós chamamos de toque, ele talvez seja, quando é um toque, que eu chamo de um toque estruturado, né, um toque que realmente ele já se estabeleceu na sua maior gravidade, é uma das psicopatologias mais difíceis de serem tratadas. Porque ela tem um aspecto entre essa questão do que é a obsessão e do que é a compulsão, né? Ou seja, um transtorno obsessivo compulsivo, que torna o processo um círculo vicioso, um looping,
que a pessoa entra e que ela se mantém e que às vezes é muito difícil da gente poder ajudar essa pessoa a quebrar, para que ela consiga fazer essa ruptura. E uma das questões do toque é o toque que nós chamamos de limpeza, ou seja, ela tem uma necessidade de limpeza. E normalmente, Vânia, o que está associado a quando é um toque, ao que está associado a esse toque de limpeza, é a questão, a sensação que a pessoa normalmente tem de que o ambiente estando sujo, ele está contaminado. Então, normalmente, o toque de limpeza ele tem a ver com a contaminação. Ou seja, a limpeza ela acaba sendo uma parte, nesse toque, uma parte relacionada à contaminação, ao que a sujeira poderia trazer de consequência negativa para a pessoa. E isso, é claro, que é muito mais grave do que uma mania de limpeza. Né? Então, tem pessoas que que acabam desenvolvendo um padrão excessivo de limpeza, de ordem, por exemplo, né? Quando as coisas chamam de simetria ou de ordem, de ordenar as coisas, de organizar as coisas, de limpeza, que não necessariamente chega a ser um transtorno obsessivo compulsivo. Mas a pessoa tem uma mania porque ela tem uma crença a nível inconsciente de que as coisas precisam estar em ordem. É claro que, no fundo, você provavelmente, normalmente, nos casos que a gente atende, tem uma crença de um medo inconsciente de que se as coisas não estiverem em ordem, alguma coisa ruim vai acontecer. Então, é uma forma da gente poder preservar. Agora, muitas vezes tem também, na mania, a questão do prazer de ver a coisa ordenada do jeito que a gente prefere. Não é necessariamente um sofrimento, é uma preferência. Só que nós ficamos fixados e achamos que aquela preferência deve prevalecer. Então eu tive, por exemplo, dessa mania de ordem, um cliente, por exemplo, que tinha a mania, né, de, por exemplo, organizar as suas roupas no armário de uma determinada forma. Então as camisas tinham que ser as camisas escuras, de cor escura, para as mais claras. No final seriam as brancas. Então, ele exigia que as empregadas, né, as auxiliares dele, a mulher dele e tal, mantivesse aquilo, porque para ele aquilo era uma forma correta. Né? E eu, quando questionava esse cliente, né, e uma vez eu tive uma sessão com ele e a esposa, né, e eu falava, a esposa falava assim, nossa, mas ele quer tudo do jeito dele, porque ele acha que isso tem que ser assim, ele quer do jeito que ele imagina que tem que ser as coisas. E aí ele responde, né, interrompe e fala assim, peraí, doutor Milton, não é que eu queira tudo do meu jeito. Não é isso. Mas o que eu posso fazer se o meu jeito é o melhor jeito? Então vejam, se o meu jeito é o melhor jeito, então tem que fazer desse aqui o melhor jeito. Ou seja, a mania, ela então vai ficando nessa repetição. Quando nós temos um toque, e aí um toque de limpeza, o toque ele tem uma correlação entre um aspecto então obsessivo, por isso que é o transtorno obsessivo compulsivo, e uma compulsão. Então é uma associação entre um aspecto obsessivo e a compulsão. O aspecto obsessivo é aquele pensamento que vem e fala assim, está tudo contaminado, você vai ficar doente, você vai ficar mal. Aí vem uma necessidade, eu falei, então eu tenho que limpar. Se eu limpar, eu alivio aquela pressão sobre o medo da contaminação. Aí eu vou lá e limpo. Só que aí o pensamento vem e fala assim, mas está contaminado, não está bem limpo, aí eu tenho que limpar mais. Está contaminado, está sujo, eu tenho que limpar. Está contaminado, eu tenho que limpar. Então vejam, a pessoa começa a desenvolver, como eu falei, um looping, onde então vem esse pensamento, por isso que é um pensamento obsessivo, ou seja, porque é um pensamento que sistematicamente e de uma forma muito forte ele permanece, e ele vai gerando uma tal ansiedade, uma tal tensão, que a gente acaba desenvolvendo então um ritual, um tipo de comportamento que alivia aquela ansiedade, aquela tensão. Como naquela hora limpar me alivia aquela sensação de que está contaminado e que pode ser ruim, ao aliviar eu falo assim, então isso aqui é a solução para a contaminação. Só que aí o pensamento vem, está contaminado, então eu tenho que limpar. Então a pessoa fica presa nesse ciclo do processo do pensamento obsessivo e da limpeza. Então, o toque de limpeza, Vânia e os amigos que participam conosco, o toque de limpeza, ele tem essa característica, né, de estar sujo, alguma coisa que a gente teme com essa sujeira, e a limpeza é o aspecto compulsivo. A gente passa então a limpar compulsivamente, porque o pensamento de que está contaminado, ele não é eliminado, ele não termina. Então, fica nesse ciclo permanentemente. Uma das maiores causas de sofrimento para quem tem toque é saber que aquilo que ele está fazendo é um absurdo, que é exagerado, mas ele não consegue deixar de fazer. Ele sabe que, de repente, ele, por exemplo, desenvolveu um ritual de bater.
Quando eu tenho um pensamento ruim, eu tenho que bater na madeira, porque senão alguma coisa ruim vai acontecer. Vejam, esse tipo de pensamento, que alguma coisa ruim vai acontecer, eu desenvolvo um ritual, né, a gente chama de ritual, ou seja, eu tenho que bater 3 vezes, eu tenho que bater numa madeira, então aqui eu não tenho madeira, eu já ficaria mais ansioso até encontrar uma madeira. Então, nessa madeira eu bato e aí eu alivio. Vejam, a maioria das vezes a pessoa sabe que isso aqui não vai resolver ou eliminar o efeito de um pensamento negativo, né? Que aquele pensamento negativo não vai realmente causar a morte da mãe, ou um prejuízo para o filho, mas isso é tão forte a nível do psiquismo que eu, na dúvida, vou lá e faço. E depois eu falo assim, mas peraí, mas por que eu estou fazendo isso? Mas eu não consigo deixar de fazer. Esse sofrimento, ele é relatado, e a gente observa isso, como um grande processo de desgaste, né, psíquico e mental, porque a pessoa fica presa a isso. Na minha experiência, Vânia, a questão do toque de limpeza normalmente está associado a uma experiência de vida passada, né? Ou seja, a questão da contaminação, a experiência de vida passada, onde normalmente nós passando por alguma situação de uma doença, por exemplo, infectocontagiosa, algum tipo de processo de doença, ou, por exemplo, de ambientes muito sujos, de muita promiscuidade, a gente associou aquele ambiente aos desfechos que normalmente foram resultantes desse ambiente. Então, uma contaminação, por exemplo, de uma doença como uma hanseníase, ou seja, a contaminação pela proximidade, desenvolve então o quadro e a gente então desenvolve todo um sofrimento e no nosso psiquismo fica esse medo de voltar a contrair uma doença como essa. Uma varíola ou uma água contaminada que vai desenvolver de repente uma morte dolorosa. Então, isso fica de tal forma preso ainda como um pavor no psiquismo que aí então, quando esse conteúdo emerge, nós começamos a desenvolver alguma forma, um ritual, limpar, para poder evitar como se a gente estivesse tentando evitar novamente aquela morte traumática. Mas só que como isso não é totalmente diluído, porque está a nível inconsciente, o sujeito fica então com medo de ser contaminado e a necessidade de limpar, e aí de novo nesse ciclo que a gente está falando para vocês. Então, é realmente uma patologia desafiadora para a psicologia tradicional, para a psiquiatria, mas que quando nós colocamos e consideramos essa dimensão espiritual do homem, essa visão que coloca a reencarnação e a vida passada, nós conseguimos entender melhor esse processo. Conseguimos entender, inclusive, formas melhores de abordagens terapêuticas que, por exemplo, contemplem acessar esse conteúdo dessa morte, às vezes por contaminação ou por uma doença, porque aí revivendo aquilo, elaborando terapeuticamente aquilo, a pessoa alivia a carga do pensamento e ela consegue, então, tirar realmente, desmontar essa lógica do comportamento compulsivo, né? A outra questão é o papel que as influências espirituais externas, aí então o processo obsessivo da doutrina espírita, que a doutrina espírita coloca como sendo a influência espiritual externa, que muitas vezes vai estimular exatamente esse medo no indivíduo. Então o indivíduo com toque, eu fiz uma pesquisa com toque em 2001, onde eu tratei alguns pacientes com toque durante 2 anos, aplicando o meu método para ver quais eram os principais componentes, os principais aspectos psicológicos, os tipos de vida passada que estavam mais presentes naquele quadro, e assim, avaliando quais eram os principais componentes do transtorno obsessivo compulsivo. E em 100% dos casos, nós encontramos um grande processo de culpa inconsciente, uma coisa de culpa muito forte e um processo de influência espiritual muito significativo, em 100% dos casos. Né? Ou seja, parece que realmente a manutenção desse looping tem também a ver, nós chamamos tecnicamente de presenças, né? Então não são as presenças dos espíritos que fazem a gente ficar com esse medo, mas eles estimulam a ativação desse medo inconsciente para a gente ficar preso patinando naquele processo compulsivo, nessa lógica do obsessivo e compulsivo. Então, essa carga, essa influência espiritual, ela reforça isso que precisa ser trabalhado pelo indivíduo. E por isso que muitas vezes o processo exige não só o atendimento profissional terapêutico, mas nós também termos
como complemento, né, como uma visão ampliada de saúde, também o tratamento espiritual, para que isso possa levar a uma solução mais efetiva, né? Então são quadros, você veja, isso é um quadro muito mais grave do que uma mania de limpeza, né? Então muitos de nós têm mania de limpeza, de ordem, não necessariamente a gente tem um transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, muitas vezes, quando eu falo sobre isso, faço palestra, dou aula sobre isso, algumas pessoas falam assim, nossa, então eu tenho toque, porque eu também gosto de tudo arrumado, eu também gosto de limpar, eu também, enfim, verificação, né? Pessoas que voltam para verificar a chave, verificar o fogão, né? Esse é um transtorno normalmente que tende a ter um tipo de gravidade, exigindo então um tipo de abordagem terapêutica, né? Às vezes medicamentosa, para que seja superado. Mas as pequenas manias, desde que essa mania não traga um tipo de sofrimento, elas são manias que normalmente estão incorporadas no nosso dia a dia, no nosso modus operandi. Mas quando ela traz um tipo de sofrimento, porque a gente fica escravo da necessidade de fazer aquele determinado comportamento, nós podemos estar então com um processo um pouco mais complexo, que exige um tipo de observação um pouco mais cuidadosa. Ok? Bom, boa tarde, Antônio José, boa tarde, Leonilda, boa tarde também. Ederson, todo mundo, Ederson de Varginha, né, todo mundo aí no almoço e acompanhando, né, o Consciência e Transformação. Márcia Gonçalves, Milton, tem uma mania de limpeza. Então veja, isso que eu estava falando, né, Márcia? No comum, natural, nós temos alguns tipos de mania, né? Algumas pessoas têm mania, por exemplo, de limpeza, como eu já falei, outras têm, gostam de dormir num determinado lugar da cama. Não conseguem, por exemplo, adormecer se não passarem por uma determinada posição, ficarem de bruços, ficarem de lado ou vice-versa. Manias, por exemplo, de quando entra num determinado local, evitar uma determinada posição na mesa. Então, eu já atendi, por exemplo, um cliente que tinha tido uma passagem de vida profissional nas Forças Armadas, ligado a forças especiais, inteligência e tal, quer dizer, uma coisa... E ele tinha, então, uma série de aspectos que ele observava quando estava num lugar público, quando, então, estava conversando com as pessoas, então, e que tinha lá para ele uma lógica, né, evidentemente, em relação à formação dele, e talvez à exposição, ao risco que ele talvez corresse, de evitar uma determinada posição ou outra, porque ele tinha lá um motivo racional. Mas algumas pessoas têm aquela mania de só sentar na ponta de uma fileira da palestra, de, por exemplo, não ser o último a entrar no elevador, que são aspectos que às vezes não trazem grandes interferências, mas eu vejo na minha prática que quase sempre estão relacionados a um tipo de crença, exatamente algum tipo de pensamento que a gente tem a nível inconsciente, de que aquilo é preferível ou aquilo garante um determinado tipo de desfecho, ou evitando algum tipo de desfecho ruim, ou então garantindo algum tipo de vantagem, algum tipo de bem-estar. Então, vejam, só que como são manias que não ocorrem às vezes com tanta frequência e não causam grandes embaraços ou prejuízos, a gente normalmente não dá importância e realmente não deve dar importância no sentido por exemplo, de um tipo de tratamento. Mas algumas vezes, isso começa a gerar um quadro de ansiedade. Então, ou seja, pessoas que, por exemplo, têm que entrar no elevador, elas estão... E aí, quando começam, por exemplo, ter essa sensação de que vai ser o último a entrar, começa, então, a desenvolver uma ansiedade por conta dessa situação. De, por exemplo, não poder sentar num determinado local para ir no avião. Tem que sentar no corredor, não pode sentar na janela. Né, não consegue, isso pode estar indicando um outro tipo de conteúdo onde tem uma evitação que vira uma mania, mas porque no fundo tem um medo inconsciente de passar por uma determinada situação. Então, quando isso se transforma, volto a dizer, quando isso se transforma num sofrimento, aí então nós precisamos olhar e talvez buscar algum tipo de ajuda para isso. Mas na maioria das vezes são apenas preferências e que nós estabelecemos e tentamos moldar o nosso ambiente para que ele fique de acordo com a nossa preferência. Uma determinada ordem, um determinado lugar, uma preferência na forma e na ordem como a gente faz uma determinada coisa, não necessariamente ser um ritual como aparece no transtorno obsessivo compulsivo.
Eu não sei se vocês têm oportunidade, já tiveram oportunidade de conviver com pessoas que têm um toque mais estruturado. Então, tem pessoas que estabelecem um ritual tão complexo, tão articulado, que elas simplesmente, se não fizerem dessa forma, elas sofrem de um tipo de crise de ansiedade tão grande que elas têm que voltar a fazer. Elas têm que fazer um outro ritual. Eu me lembro, por exemplo, de uma cliente que estabeleceu um ritual que, num primeiro momento, não parecia ser nada grave. Pelo contrário, parecia ser muito recomendável. Ela tinha uma mania, então ela criou um hábito, que depois então a gente vai ver que é muito mais grave, mas era o hábito de, por exemplo, na parte da manhã, quando ela acordava, antes de fazer qualquer coisa do seu dia a dia, ela orava, ela então ia fazer sua prece. Ela ia fazer as suas preces iniciais para começar o dia. E, à noite, antes de deitar, a última coisa que ela fazia no dia era também fazer as suas preces. Quando a gente pega uma pessoa que tem uma vida religiosa, que tem uma prática religiosa, que tem a sua convicção religiosa, em qualquer que seja a religião, isso parece algo até muito coerente, louvável, né? Espiritualmente correto, né? Para começar o dia, para poder iniciar a noite de sono, tudo muito, né, aparentemente coerente. Só que ela sofria de muita ansiedade. Quando eu comecei a abordar isso num processo terapêutico, sobre essa questão, ela falou que não tinha como deixar de fazer, eu, começando então a investigar isso, ela começa então a me dizer que, na verdade, essa prece matinal era uma sequência de 6 preces que ela tinha que fazer naquela mesma ordem e ela tinha que fazer no mesmo tempo. Se ela então invertesse aquela ordem, ou ela gastasse menos ou mais tempo, ela tinha que recomeçar a fazer as mesmas 6 preces. E a mesma coisa à noite. Então vejam, já não era apenas uma questão de um hábito onde ela buscava uma reconexão a partir da meditação ou da prece. Ela já estava então refém de uma lógica de que, se ela não fizesse aquele ritual daquela maneira, alguma coisa ruim vai acontecer no dia dela. E aí eu comecei então a entender o que era. Tinha um pensamento de que, se ela não fizesse dessa forma, alguma coisa ruim ia acontecer no dia dela. Se ela não fizesse dessa forma à noite, o sono dela ia ser ruim, ela ia ter pesadelos. E aí então ela fica refém dessa lógica. Eu tenho que fazer dessa forma a prece para poder garantir o meu dia, um dia bom. Eu tenho que fazer a prece dessa forma para garantir que a minha noite de sono seja adequada. Veja que aí nós já vemos que tem um excesso, tem uma distorção, causando então fazendo uma manutenção de um quadro significativo de ansiedade. Então, essa observação é que é importante. Se nós temos então nessas manias, que aparentemente podem ser normais, alguma coisa que parece que nos vincula, que nos prende, nos aprisiona a esse processo, que, mesmo sendo sutil, ele mostra um tipo de fixação, de rigidez que está acontecendo no nosso psiquismo. Bom, Barney, boa tarde. Isso, né? Nós estamos aumentando essa rede de relacionamento. É um prazer muito grande estar com todos vocês aqui. Temos várias contribuições. Deixa eu ir andando aqui mais para frente. Graciela, de Campinas, boa tarde, Graciela. Wilma, Elizabeth Bentes, Laura, nossa, o grupo aumentando bastante, né? Helena Padilha, quando viajo, gosto de deixar a minha casa organizada, sem baguncinha, coisa fora do lugar. Não sei se é mania ou toque. Veja, Helena, como diferenciar, né, uma situação dessa que aparentemente é simples, né? Se ela é uma mania ou é um toque. Normalmente, a gente vai poder avaliar o nível de transição entre uma mania e o que pode ser um toque, quando a gente observa, por exemplo, como eu falei agora desse exemplo da prece, se a gente modificar alguma coisa nesse ritual, nessa determinação, né, nessa mania, se a gente sofre com isso. Então, como essa minha cliente, né? Ou seja, se ela invertesse, se ela não pudesse fazer a prece de manhã, ela simplesmente não saia de casa, ela não saia da cama enquanto ela não conseguisse, por qualquer motivo. Então, por exemplo, quando você viaja e gostar de deixar a casa organizada, isso é uma mania, né? Agora, se eu começo a ficar naquele negócio que eu não posso deixar de sair, porque eu não deixei tudo arrumado, ou eu me obrigo a então não conseguir deixar ninguém sair enquanto eu não tiver deixado todas as coisas no seu lugar,
lugar, aí nós podemos ter um certo tipo de obsessão de que isso é fundamental para alguma coisa. Mas às vezes, quando isso não tem uma associação pelo cliente, pela pessoa, de que isso vai causar algum tipo de transtorno, algum tipo de problema, né, ou um benefício que ela pode ter com aquilo, tirando chegar em casa depois de viagem e a casa está organizada, não ter que arrumar, depois de uma viagem cansativa, essa é uma lógica que faz com que aquilo vire uma mania. Um hábito que a gente achando, e aí é que está a coisa, né? Nós achando, Helena, que aquilo é melhor, que aquilo é preferível, a gente quer que todo mundo faça assim, porque é claro que na nossa cabeça, que nem o meu cliente lá, né? É claro que na nossa cabeça, voltar de viagem, uma viagem cansativa, e eu saber que a casa está organizada, é muito melhor. Então todo mundo deve pensar assim, porque está na cara, é óbvio, é o bom senso. E aí então a gente acaba impondo às pessoas a nossa mania. Então, agora, não necessariamente isso é um toque. O toque tem a ver quando é esse tipo de exigência, esse tipo de comportamento, ele está associado que se não fizer isso, alguma coisa vai acontecer. Por exemplo, uma situação como essa, se eu não deixar minha casa organizada, se eu deixar alguma coisa fora do lugar, alguma coisa ruim vai acontecer nessa viagem. Aí nós já temos uma associação de que eu tenho que fazer isso para evitar aquilo. E vejam que aí, no caso do toque, né, pelo que eu vejo não deve ser o seu caso, mas no caso de um toque, nós temos o que nós chamamos de um pensamento mágico. O que é esse pensamento mágico? Inconscientemente, na dinâmica do psiquismo desse problema, nós temos uma associação de que, por exemplo, se eu não bater na mesa, alguma coisa ruim vai acontecer com alguém na minha família, uma doença. Veja que tem um pensamento mágico. O que tem a ver eu bater aqui na mesa, de evitar uma doença na minha família? É algo que está associado a um pensamento mágico, de que, de alguma forma, a gente teria um poder de que, se não bater, vai determinar aquele sofrimento, aquela consequência. Então, esse tipo de aprisionamento, esse tipo de correlação rígida é que pode caracterizar um toque e não necessariamente uma mania, né? Então, ter a mania de deixar as coisas sem bagunça é até muito recomendado. O problema é quando a gente passa ou a impor aos outros a nossa mania, a nossa preferência, ou então tem essa correlação de sofrimento que eu tenho dado nesses exemplos. Ok, Helena? Mas muito obrigado pela sua participação, né? Assim, a gente ampliando aqui a nossa rede de relacionamentos da família, consciência e transformação. Elizabeth Bentes, Larissa Toledo de São Paulo, boa tarde, Larissa. Elizabeth Bentes, outro dia estava com uma amiga e o cordão dela estava torto. Falei para ela que se não acertasse o cordão, eu sairia de perto dela. Por quê, né, Elizabeth? Por que quer sair perto? Né? Algumas pessoas têm esse tipo de impressão, né? Então, eu já tive, por exemplo, interessante esse exemplo, eu já tive uma cliente há muitos anos atrás, que ela tinha uma coisa parecida, quer dizer, qualquer coisa que a gola enrolada, a gola dobrada, ou então um colar, ou uma bijuteria que tivesse torcida na região do pescoço, trazia a ela um grande incômodo, uma crise de ansiedade. Uma vez, fazendo uma regressão com ela se vê numa experiência difícil, onde ela sofre de uma determinada traição lá, e ela acaba sendo condenada e é enforcada. E a experiência do enforcamento foi uma experiência mais traumática, mais catártica, né? Ou seja, ela viveu aquilo com uma certa intensidade. Claro que eu não estava tratando disso, mas depois, né, ao longo do processo terapêutico, num dia, falando sobre aquela vivência, ela chegou para mim e falou assim, você sabe de uma coisa? Depois daquela vida, daquela experiência que nós tivemos aqui, da minha vivência, em que eu morri enforcada, aquela minha sensação da gola torta e do colar desapareceu. Quer dizer, de alguma forma, aquela imagem associava a ela um medo daquela situação, que ela conscientemente não lembrava, mas que o psiquismo, ao identificar aquilo enrolado, remetia à experiência, provavelmente, da corda no pescoço. Então, mesmo sem eu tratar diretamente, a gente teve a constatação de que como uma coisa estava associada à outra. Então, isso pode ser apenas uma mania, né, do cordão. Manias, né, por exemplo, pessoas de gerações anteriores, ou às vezes ainda do interior, eu costumo brincar dizendo que isso denuncia a nossa idade, né? Mas tinha aquela coisa, o pão francês não pode estar com o corte dele virado para baixo, né? O chinelo ou o sapato não pode estar virado para baixo, porque senão quer dizer que vai acontecer alguma coisa na família, uma morte na família, uma doença na família. Então vejam, são superstições que podem virar mania e que podem depois se transformar até num quadro mais grave. Mas muitas vezes podem ser só superstições, que a gente, às vezes, na dúvida, vai e mantém.
Então, vejam, isso acaba sendo uma mania, né? Um tipo de hábito, uma superstição que a gente acaba imaginando, mas vejam, tem também um pouco desse pensamento mágico que a gente estava falando. É melhor, na dúvida, tirar o sapato ou o chinelo, virar para cima, porque vai que, né? Vai que. Então, vejam, são armadilhas que o nosso psiquismo às vezes associa, que a nível inconsciente tem algum sentido, evidentemente, mas que nós não conseguimos perceber na zona da consciência, fazendo então com que a gente repita às vezes alguma coisa quase que no automatismo, porque a gente não sabe exatamente por quê, a serviço de quê, atendendo a que tipo de necessidade nós estamos nos comportando daquela forma, ok? Mas, Elizabeth, normalmente isso não vai ser um toque, né? Denise, Milton, por que à medida que envelhecemos ficamos com mais manias? Isso é normal ou temos que desapegar? Denise de Curitiba, né? Boa tarde, então, Denise, né? Nós temos que nos desapegar, né? A gente tem observado isso com alguma frequência, ou seja, conforme há um processo de uma deterioração de algumas funções psicológicas, é comum, e aí isso acontece às vezes com o envelhecer, a eclosão de algumas manias. Porque é como se nós começássemos então o nosso psiquismo começa a ficar mais permeável e nós começamos a trazer as consequências de algumas experiências que tem esse tipo de conteúdo sobre as nossas preferências. Passamos a ficar às vezes um pouco mais chatos, exigentes, querendo que as coisas fossem mais do nosso jeito, porque a gente já viveu muito, a gente sabe, mas de uma forma muito inconsciente. E, muitas vezes, se transformando em manias que aprisionam ou que fazem com que o convívio seja um pouco mais difícil. Mas, de fato, essa é uma indicação de uma necessidade para todos nós, né? Da necessidade do desapego de algumas coisas, né? Algumas manias em relação à limpeza, por exemplo, horários, né? Isso são manias, né? A comer num determinado local, num determinado horário, numa determinada posição da mesa. São manias que a gente vai encontrando e que a gente vai acomodando a vida e que muitas vezes, isso então seria normal, ou seja, é esperado no envelhecer um pouco mais acentuado, mas veja, mas não é uma questão do envelhecimento necessariamente, né? Nós temos pessoas jovens que desenvolvem processos de mania e de toque desde de adolescência, né? Então, assim, cada vez mais nós temos recebido clientes com toque que começam, por exemplo, na puberdade, 9 anos, já desenvolvendo manias. Eu atendi uma vez, algum tempo atrás, um garoto de 11 anos, que ele tinha manias de ter que bater em madeira, porque ele tinha uma sensação, ele tinha uma voz que dizia para ele que ele era um menino mau, e que se ele não fizesse isso, alguma coisa ruim ia acontecer com a família dele. 11 anos. Então, quer dizer, já mostrando uma característica do psiquismo, que é claro, são crianças, mas são espíritos, né, que estão reencarnando e trazendo já uma série de conteúdos do seu passado. E que muitas vezes vai eclodir até muito cedo. Então não é necessariamente uma questão da idade, mas a gente observa que a idade tende a trazer à tona uma cristalização das manias, principalmente, não o toque. Mas as manias tendem a ficar hábitos que se cristalizam e que a pessoa mantém numa rotina priorizando aquele tipo de comportamento. Obrigado, Denise, pela sua contribuição. De alguma forma, o meu computador estava aqui congelado, mas vamos lá. Elizabeth Bentes, não consigo usar roupas ou qualquer outra coisa assimétrica. Fiquei com mania de lavar as mãos por causa da profissão. Também não gosto de pisar em linhas. Já posso ser internada? Não, Elizabeth, fica tranquila que isso não é passível de internação a princípio, né? É claro, né, Elizabeth Bentes, eu sei que Elizabeth Bentes esteve na sua profissão como enfermeira, então é aquilo que eu falava, né? Ou seja, tem como aquele meu cliente das Forças Armadas, tem uma lógica, então, que por força do hábito da profissão e pelo contato com um ambiente muito mais insalubre, né, em relação à contaminação real de doenças, de cirurgias ou de substâncias, enfim, o ambiente do hospital é um ambiente propício a isso, então o hábito de lavar a mão acaba ficando tão enraizado que a gente permanece mesmo depois de estar fora dessa atividade. Agora, a coisa das coisas assimétricas, né, que tem a ver essa coisa com o sentido de simetria ou de ordem, elas têm a ver normalmente com esse sentido de controle nosso. Né? Ou seja, de estar com as coisas de uma forma organizada, que parece que tudo estando perfeito, a gente não vai cometer erros, as coisas não vão dar errado. Parece que então, se as coisas estiverem todas certas,
há uma garantia de que haja sucesso. E às vezes a gente transfere isso para a ordem física, né? De pisar em linhas, por exemplo. É como se isso quebrasse algum tipo de ordem mental, né? Só que às vezes fazendo com que a gente fique aprisionado a isso. Mas veja, pisar em linhas, quantas e quantas crianças não têm esse tipo de hábito, né? De uma preferência até no nível da brincadeira, de só pisar na cor escura, de não pisar na linha, ou tem que pisar na linha, enfim. Agora, isso, quando nós temos uma estrutura mental que favorece uma fixação de uma obsessão, isso pode então se transformar num ciclo que pode desaguar até num transtorno mais grave. Mas, a princípio, não necessariamente é uma indicação nem de internação ou de um problema mais grave. É preciso observar para ver o nível de aprisionamento, vamos dizer assim, que a gente tem em relação a esse tipo de mania, ok? Eliana Drummond, mania de lavar as mãos muitas vezes. Eliana, eu já tive nesses anos, 30 anos de experiência, imagina, né? Assim, muitas pessoas, milhares de pessoas já passaram pelo meu consultório. Eu já tive uma vez uma senhora que ela tinha de tal forma de lavar as mãos que ela andava na sua bolsa, quando ela ia à rua, papel higiênico. Então, quando ela ia no ônibus, ela passava o papel higiênico para poder pegar, né, para poder se segurar, para poder sentar, para poder abrir uma maçaneta. Então, ela entrava no consultório com a mãozinha dela no papel higiênico para não contaminar a mão, para lavar as mãos. Então, muitas vezes pode ser, como a Elizabeth falou, um hábito, né, para quem é dona de casa ou quem é cozinheiro, né, e que então tem o hábito de lavar a mão por conta, né, da sujeira, enfim, isso pode se tornar uma mania que a gente leva. Às vezes, se tiver associada a essa necessidade, como se tivesse alguma coisa suja ou contaminada, nós podemos ter aí uma estrutura obsessiva compulsiva, não necessariamente um transtorno. Para ter um transtorno, é sinal de que esse tipo de problema leva a um nível de ansiedade tão grande que a pessoa passa a ter um grande sofrimento. Então, isso é descrito pela psiquiatria e, nesses casos, há uma necessidade mais sistematizada de medicação, terapia, tratamento espiritual, mas, às vezes, a gente tem essa correlação e que não necessariamente vai se tornar tão grave. Essa questão da limpeza ela não me está associada a esse tipo de sensação de que há algum tipo de contaminação. Essa senhora foi muito interessante, fiz uma primeira sessão com ela e ela ficou muito à vontade, ela começou a falar do problema dela e eu falando da experiência e tal, e ela ficou tão, né, entusiasmada lá com a possibilidade de repente tratar o toque dela, que ao final eu fui me despedir, aí eu me dirigi como eu sempre faço para despedir, né, fui dar beijinhos, e ela deu 2 beijinhos e depois eu vi que ela ficou parada, ela ficou com a mão assim, aí ela saiu, porque eu acho que depois que eu a cumprimentei, é que ela se deu conta de que ela agora tinha entrado em contato com a minha pele, com a minha mão. E aí ela saiu meio assim robotizada, correndo para lavar a mão, porque a sensação, a distração dela provocou a sensação de que aquilo podia tê-la contaminado. E nós tivemos um trabalho bem interessante com essa senhora, melhorando bastante, mas muito, principalmente essa de limpeza, né? Elizabeth Bente, minha irmã, quando estendia a roupa, combinava as cores dos pregadores. E são manias, né? Cores de pregador, de roupa. Eu tive fiz uma palestra sobre esse tema, e aí as pessoas rindo, depois da palestra me procuraram, falando disso, né? A ordenação da roupa no varal, a ordenação da gaveta, a ordenação dos talheres, né? Enfim. Nós desenvolvemos essas manias por uma preferência e estabelecemos aquilo depois como uma regra fixa, né? Mas não necessariamente isso é um toque, né? Carlos César, boa tarde, Carlos, já passei por vários toques, desde a forma de deixar o chinelo de lado da cama ou de ter que relar as mãos na maçaneta. O Carlos, assim, quando a gente entra nesse mundo das manias, nós temos, e dos toques principalmente, porque aí as coisas são mais estruturadas, são coisas às vezes tão extravagantes, tão desproporcionais, que as pessoas que não passam por isso não têm a menor ideia do que é sofrer desse tipo de prisão. Eu costumo dizer muito isso, né? Ou seja, as pessoas, inclusive de fora, falam assim, mas peraí, mas que absurdo, que exagero, meu. Mas só quem passa é que sabe como é que aquilo é de uma tal pressão no psiquismo que a gente é obrigado a fazer. Eu tive uma cliente, por exemplo, que ela tinha, ao acordar, ela olhava no espelho, e ela tinha então que pentear o cabelo, ela tinha cabelos longos, ela tinha que passar a escova 50 vezes de um lado, 50 vezes do outro.
E ela tinha que contar. Se ela errasse na conta, ou se alguém entrasse e interrompesse ela no banheiro, ela tinha que começar tudo de novo. Se ela tivesse um pensamento ruim ao longo desse processo, ela tinha que pegar o tubo de pasta de dente e jogar toda a pasta de dente na pia, porque senão alguma coisa ia acontecer de ruim com a família dela. Vejam, é um pensamento, né, escravizador, né, é torturante. Muitas vezes as pessoas que estão de fora não percebem como é que aquilo é sofrido, apesar de parecer de fora irracional. Né? Então, essa coisa de, por exemplo, passar a mão na maçaneta 2 vezes, tocar 3 vezes na mesa. Eu tive um cliente que ele tinha que bater, quando ele estava muito ansioso, ele tinha medo dos espíritos. Então ele tinha que bater na madeira, tinha que ser uma madeira 3 vezes. E ele foi em uma reunião em Brasília, ele foi convidado para uma reunião. Quando ele entrou no escritório, ele começou a ficar muito ansioso e começou a ter a sensação de que tinham espíritos. E ele falou, eu tinha que procurar uma madeira. Só que era um escritório mais moderno, não tinha, era tudo de aço, vidro. E aí então ele ficou, quando ele viu, tinha o portal da madeira, da onde ele ia entrar para conversar com a pessoa lá importante, era de madeira. Então ele chegou na porta, parou, bateu 3 vezes e falou para a pessoa assim, dá licença, senhor doutor fulano, eu posso entrar nesse recinto? Quer dizer, ele buscou aquilo para poder aliviar, porque ele estava já desesperado que não tinha um lugar para bater. Então vejam, como é que isso é escravizador, né? E para quem passa é algo extremamente desgastante, extremamente torturante, né? Isso precisa ser tratado, né? Quando chega nesse ponto, dessa intensidade, né? Mas obrigado, Carlos, pela sua participação. Angélica Pimentel, obrigado, Angélica, pelo incentivo. Cristina Rodrigues, estou rindo muito, a Cristina fala, meu guarda-roupa é assim. Ô Cristina... É isso, né? Ou seja, não necessariamente isso é um toque, né? É uma mania, né? Quem não as tem, né? O problema, eu volto a dizer a vocês, o problema é quando nós tentamos impor ao outro as nossas manias. A nossa mania de organizar a geladeira, a nossa mania de organizar as roupas, de um tipo de passo a passo de determinada tarefa, então a gente quer que faça assim, que é abraçado, que depois coloque na pasta tal, que tem que ter a cor tal. Então isso, para nós, pode fazer todo sentido, pode ser agradável, mas às vezes para o outro não tem o menor sentido. E aí a gente torna, então, às vezes, as relações muito difíceis por conta dessa nossa exigência, né? Por conta desse tipo de pressão que nós colocamos sobre as nossas relações. Joana Dark Alves de Assis, quando a pessoa tem o hábito de acumular tranqueiras, é considerado também toque? Não, Joana Dark, não é considerado toque. Isso é um transtorno, a gente chama de um transtorno de ansiedade de acumuladores, né? Ou seja, são pessoas acumuladoras. Então, quando a gente fala de tranqueiras, é porque a pessoa tem uma obsessão por guardar coisas. Muitas vezes ela pode se transformar num toque se eu fico com aquela impressão de que, por exemplo, eu tenho que guardar, não posso jogar fora, porque senão vai acontecer alguma coisa. Porque senão eu posso precisar. Porque senão pode acontecer alguma coisa no meu trabalho. Eu tive uma cliente, por exemplo, que ela tinha manias era acumuladora de canetas. Então, ela tinha caixas e caixas de canetas. Então, a caneta que ela usava, acabava, ou antes de acabar, ela guardava. Que ela não usava mais, ela guardava. Ela tinha a sensação de que ela não podia jogar fora, porque ela achava que se jogasse fora, ia acontecer alguma coisa ruim no trabalho dela. Então, ela tinha caixas e caixas e caixas de canetas. Tem pessoas, então, que tem uma certa crença de que aquela é um slogan, né, que a gente chama de slogan, que a gente fala assim, quem guarda tem. Então eu tenho que guardar, porque vai que eu preciso, e se eu depois eu me arrepender? E se eu quiser aquela roupa que saiu de moda, mas e se a moda voltar? E aí começa a guardar tranqueiras, né? Guarda bibelôs, guarda coisas quebradas, porque tem uma necessidade, porque tem um medo que lá na frente possa vir a precisar e de alguma forma se desfez. Então vejam, nós temos aqui um mundo, nosso psiquismo é de uma complexidade, né? De uma riqueza, e principalmente quando nós consideramos, como nós fazemos, na nossa prática, no nosso método de trabalho, consideramos a dimensão espiritual do homem, a questão da reencarnação, como a dinâmica do psiquismo da alma, do espírito, ele vem nesse processo reencarnatório buscando o seu desenvolvimento espiritual, nós vamos começar a entender muitas dessas psicopatologias, que muitas vezes a psicologia tradicional tem dificuldades para poder compreender, a partir dessa compreensão, como muitos desses resíduos, desses padrões de reação, estão vindo às vezes sendo repetidos ao longo de várias vidas.
um desafio realmente para que a gente possa resolver e transitar para um novo patamar de desenvolvimento espiritual, de valores diferentes, de crenças, mudando algumas das nossas atitudes. Então, é a vida nos colocando exatamente onde nós precisamos estar. Nos colocando diante das dificuldades, não por conta de uma punição por causa do passado, mas pela necessidade de nós enfrentarmos novamente aquela situação, identificarmos o que nós precisamos aprender com essa situação para sairmos dela melhor, para sairmos enriquecidos daquela experiência, principalmente quando é uma patologia. Sairmos dessa experiência da vida atual com a compreensão de que alguma coisa se acrescentou e se modificou na nossa essência espiritual. Porque como foi perguntado anteriormente aqui, muitas vezes nós vamos nos deparar com a proximidade do término da vida, com o final da vida, percebendo que a gente fica às vezes excessivamente apegado a algumas coisas que nós vamos ter que deixar. Ou seja, esse desapego, ele não é geral, no sentido de não darmos valor à coisa material, mas é não colocarmos nas coisas materiais a essência e a finalidade da nossa vida. Quando então nós começamos a ter essa consciência, passamos então a compreender o processo que a vida traz. Compreender o processo até desse tipo de patologias ou dificuldades que nós temos, como sendo um grande processo de aprendizado que nós trazemos como alma ao longo das nossas diversas encarnações. Então, eu queria deixar aqui o meu grande abraço a todos vocês, dar mais uma vez boas-vindas ao pessoal da Rede Amigo Espírita, que sejam bem-vindos. Nós estamos sempre então aqui nesse canal, toda sexta-feira, agora ao meio-dia, de meio-dia a 1, com esse programa ao vivo, respondendo a sua pergunta, a sua dúvida, a sua questão. Então, não esqueçam, esse programa aí fica gravado, você pode consultar no canal da TV Nova Luz, ou no canal TV do YouTube Milton Menezes, que todos os programas gravados ficam lá disponíveis para vocês assistirem e voltarem a assistir quantas vezes vocês quiserem. O Facebook. O pessoal também. Falta o hábito aqui, né? Com essa questão, com a Rede Amigo Espírita, nós estamos também alcançando o pessoal do Facebook. Então, é claro que isso é a grande vantagem do mundo digital, né? Nós alcançarmos, por exemplo, aquele que está ali no Facebook assistindo, partilhando conosco, fazendo uma grande rede de amigos do nosso agora Consciência e Transformação. Então, o pessoal do Facebook também em breve vai poder estar mandando a sua pergunta. Nós estamos organizando aqui na produção para que você do Facebook possa também mandar a sua pergunta e eu vou responder ao vivo para você. Muita paz a todos vocês, até a próxima semana e até lá.